Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E você está no canal que fala de dicas de leitura de literatura e religião, história das religiões mundiais, sociologia da religião. Então, dicas e meus comentários sobre os livros que a gente está lendo, sem caráter apologético, ou seja, não visa pregar, né, nenhum do conteúdo desses livros, mas informar, né? E caso a pessoa tenha interesse, você vai pesquisar, conhecer mais sobre o conteúdo proposto. E um dos carros-chefes deste canal, todo mundo já sabe, é Karen Armstrong, né? E esse livro que é uma das motivações para criar esse canal é Uma História de Deus, também tem Em Nome de Deus, também tem Campos de Sangue, tudo comentado aqui. A biografia do profeta Mohammed, também tem Buda, etc. Tem vários livros da Karen Armstrong, vamos sempre ler livros da Karen Armstrong, porque ela é especialista em religiões e é um canal voltado para história das religiões, etc., né, do mundo todo, né. Claro que o destaque é, como diz o livro, é o monoteísmo, né, então a maioria dos vídeos aqui no canal são referentes ao judaísmo, cristianismo e o islamismo, ou islã, né. Estamos aqui na cultura cristã, né, cristã católica, romana e protestante também, né. Falei, minha família, né, que acompanha o que eu estava falando aqui, sabe que a minha família está nos dois times, né, então nós temos que conciliar os dois times, né. E tenho muito interesse em estudar o judaísmo e o islamismo, né, a fé Bahá'í também, uma das religiões que a gente estuda aqui, o budismo também, né, a mais a filosofia budista, que eu conheço mais. Então, a gente está falando. E já fizemos aqui comparativo do cristianismo, dentro do cristianismo, ou seja, o cristianismo romano, né, o católico romano, com as protestantes, né, os vários níveis, história desses movimentos, né. Comparamos também o judaísmo e o cristianismo. Já falamos, demos dicas de leitura sobre o islamismo. Então tem tudo isso aí no canal. Olha a playlist, está aí no canal disponível. E hoje, usando este livro e alguns recursos a mais, nós vamos comentar as semelhanças e diferenças da católica romana, né, a tradição que nós estamos, e a tradição ortodoxa, né, a católica ortodoxa do oriental, que teve aquele grande cisma lá no século XI, né, em 1054, o cisma em que se separaram essas igrejas. É claro que depois o Papa Francisco teve tentativas de retorno, de conversa, né, o Papa Francisco era muito nessa questão ecumênica, lembrando que o ecumênico trata-se mais as questões dentro do próprio cristianismo, né? Então, as relações do ortodoxo, católico romano, protestante, pentecostal e tal, né? Então, são os vários níveis, e além dos diálogos interreligiosos, né? Que aí tem também discussões com outras religiões, né? Como eu falei, o judaísmo, o islamismo, o budismo, etc., né? E aí nós vamos então discutir algumas semelhanças, algumas diferenças, alguns pontos, né? O principal é o político aí da questão, no catolicismo romano nós temos a centralidade do papado, né? O Papa, o Bispo de Roma, enquanto que tem uma certa descentralização nos ortodoxos, né? Então você tem o Patriarca de Constantinopla, do Egito, etc., né? Várias regiões ali do Oriente, né? Então é interessante isso aí, até para estudar geografia, né? Então, cada patriarca tem uma certa autonomia, né? Na Rússia, tal, na Bulgária, Romênia, etc. Então, se você olhar cada país, vai ter ali uma certa liberdade desses patriarcas, né? Então, para o ortodoxo, o patriarca de Roma é mais um, né? Por isso que eles não são papistas, né? Ou seja, não são papais, porque para eles Roma é mais uma cidade, né? Que tem tal, etc. Então, não é uma primazia. Agora, para a igreja romana tem a primazia de Pedro, né? Então, questão do Pedro, tu és a pedra e tal, né? Então, essa questão, a principal questão que você vai olhar. Uma outra questão é o calendário, né? A igreja ortodoxa segue o juliano, né? Lembrar que a igreja romana segue o gregoriano desde o século XVI, né? Então, nós estamos em 2025 e tal, tem alguns dias de diferença, o Natal é comemorado diferente, né? Então, tem algumas datas diferentes no ortodoxo, porque eles seguem o juliano. Lembrando que esse calendário veio até a época da União Soviética, né? Que aí teve a revolução lá que começaram a mudar de calendário, né? Mas por isso tem a diferença do juliano para o gregoriano. Até o século XX tinha país usando o juliano, que é da época do Júlio César, né? O gregoriano da época do padre Gregório, né? A questão a igreja ortodoxa usa ícones, não usa estátuas, né? E a igreja católica romana tem estátuas, tem ícones, tem desenhos, né? A posição da cruz também é diferente. A cruz romana, ela é dois, né? É um vertical e um horizontal, mas a cruz ortodoxa, ela tem uma vertical e três horizontais, né? Que aí até o INRI e a posição dos pés, né? A barra para os pés é ilustrada, né? Então a diferença da cruz aí.
né? Que mais nós temos de diferença? Tem a questão do purgatório. A questão do purgatório também, a questão do purgatório para o romana é uma espécie de local, né, intermediário entre o inferno, esqueci a palavra, o inferno e o paraíso. Aí eu lembrei do Dante. O Dante tem lá aquela trilogia dele, né, que é o inferno, o purgatório e o paraíso. Então, o purgatório é um lugar de purificação para subir, né, até o inferno. Então, o cara não é tão ruim, tão perverso para ir para o inferno. Ele tem a oportunidade de salvação. Então, seria esse purgatório. Mas a ideia para o ortodoxo é mais de uma condição de afastamento de Deus, né? Então, a ideia de as almas santificadas estão mais próximas do divino, mais próximas de Deus, e não tem essa ideia de local, não tem essa localidade, né? Então, por isso, os ortodoxos é uma questão de observação também, né? Eu também não sei se o romano leva a sério essa ideia de ter um lugar chamado purgatório, isolado, né? Tipo um umbral, que aí já vai para o espiritismo, né? Tem umas almas ali. É complicado esse negócio porque na verdade algumas almas morrem apegadas à matéria, né? Como é que faz, né? Por isso que algumas religiões até falam, você não deve invocar almas, né? Porque você vai invocar essas almas que estão pregas à matéria, por sexualidade, por intoxicação, né? Ou por apego material, por riqueza, etc. Então, não mexa com as almas, né, que estão próximas da Terra. Então, por isso que a Igreja Católica Romana nem fala não vê com bons olhos, por exemplo, questões espíritas, né? Já vi também com discussões sobre isso aí, porque não é próprio do cristianismo de invocação de mortos, né? Não tem nada, então é complicado essa questão aí, é um outro, né, tema para vídeo, as relações do catolicismo com o kardecismo. Podemos fazer um vídeo disso aí, né? O católico pode ser kardecista e tal. É outra questão, né? Muito bom, o exicasmo. O exicasmo é uma prática de meditação, né, a filocália, né? É uma prática de meditação que tem na igreja ortodoxa, né? Não tem, que eu saiba, na romana, mas é uma espécie de devoção, né? Tipo um rosário contínuo, né? E um tipo de devoção própria assim como tem o sufismo lá na religião islâmica, né? Então, você tem aqui o exicasmo. Vou até pesquisar mais, ela fala aqui muito pouco, né? A parte que ela fala aqui, eu vou pesquisar mais livros, esse assunto me interessou, tá? Conheço pouco sobre exicasmos e vou pesquisar mais, então está na minha lista de leitura para pesquisa, né? Mas aqui é muito bom, ela dá uma ideia, se eu não fosse ler esse livro, eu nem sabia que tinha isso, né? O exicasmos, né? Então é interessante, é uma forma de devoção própria da religião ortodoxa, né? Inclusive os monges do deserto, tem monges da Grécia que são isolados, né? Monte Athos, né? Então os monges ficam lá. Interessante que o sacerdócio ortodoxo não é obrigatório o celibato, né? O celibato tem no sacerdócio romano, né? O católico romano tem o celibato para os padres, etc., né? E para os padres ortodoxos não precisam ter celibato, né? Diferenças aqui. Então eles têm em comum a questão da Trindade, né? Tem a Trindade, 3 pessoas, os sacramentos e Maria, né? Santíssima Maria, a Nossa Senhora e os santos, né? Comunhão dos santos. Agora, a diferença do sacramento é que a hóstia, né, católica romana não tem fermento, né? A hóstia, né? E o pão é fermentado no ortodoxo, né? Então é interessante essa diferença, né? Aqui a ideia para uma certa teologia, o fermento significa o pecado, por isso que a Bíblia fala pão sem fermento, né? E aí, para o ortodoxo, entende diferente, né? Que não tem problema nenhum ter fermento no pão. Então, algumas igrejas evangélicas usam, né, a Santa Ceia com pão de padaria, pão fermentado. E outras não, outra é pão especial, sem fermento, então né? No judaísmo é pão sem fermento, né? Inclusive na Páscoa judaica não tem fermento, o pessoal corre com o fermento da casa, né? Então a questão do pecado original, o pecado original é mais destacado na teologia romana, né, católica romana, mas que eu entendi, na ortodoxa não tem o pecado original. Então tem que pesquisar também para falar mais essa questão aí do pecado original, né? Como é que explica essa questão do pecado? É pelagianismo, né? Porque Pelágio tinha essa ideia de que não tem o pecado original, né? Então tem que pesquisar isso aí. Então a parte que Karen Abson vai mais destacar e vai mais quebrar a cabeça é a questão da trindade, especificidade da trindade, a questão do filioque. Filioque é uma questão das mais polêmicas, complicada para especialistas em teologia, que é, obviamente, a questão mais complicada do cristianismo, que é as 3 pessoas. Tá bom? As 3 pessoas. Muito bem, e como a gente sabe que as 3 pessoas são eternas, né? Existem ao mesmo tempo e fora do tempo,
Elas existem ao mesmo tempo e fora do tempo, que elas são eternas, né? Mas fica essa questão de, na questão ortodoxa, o Pai gera o Logos, que é o Filho, e o Espírito Santo. Então, a procedência do Pai. Para a questão filioque, tanto do Pai quanto do Logos no Filho, né? Então, o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Então, tem aquela questão de que o Espírito Santo vem da interação amorosa entre o Pai e o Filho, né? Ou seja, o amor divino eterno entre o Pai e o Filho, e aí aquela dança, né? Ela tem a famosa dança, inclusive tá o cristianismo puro e simples, né? Todo mundo fala do C.S. Lewis, né? A questão da dança, pericorés, né? E aí geraria essa família eterna que é o Pai, o Logos, né? O Filho e o Espírito Santo. Então, aí a questão do filioque não é aceita, né? E é até chamada de herética pelos ortodoxos. Então aí ficou essa querela mais complicada, que é a questão do filioque, né? Então nem vou entrar aqui em questão que isso é alta teologia, não sou teólogo, então só estou indicando a dica de leitura. Podemos futuramente ler livros específicos sobre a teologia da Trindade, né, o dogma da Trindade, que é uma das coisas mais complicadas. Então a gente fala assim, vou até desistir de entender isso aí, porque pensa, se é eterno, fora do tempo, os três existem, né? Então, quem veio de quem? Então fica essa querela, vem de... Né? Então, é uma questão complicada, desde a patrística, né? Se você for pegar a patrística lá, né? O Agostinho, depois a Escolástico, o Aquino, né? É complicadíssimo, né? Então, é o dogma mais complicado, e também na Imaculada Conceição, né? Isso é a Imaculada Conceição, que é mais atual. A Imaculada Conceição de Maria vem na Igreja Romana desde 1477 e foi, né, em dogma em 1854. Mas a Igreja Ortodoxa tem muita veneração por Maria, mas não entra essa questão da Imaculada Conceição, né? Então essas são umas diferenças aqui pontuais. Mas eu acho que as diferenças mais complicadas mesmo é a diferença do sacramento, né? Ou seja, tem fermento ou não tem fermento, e a questão da procedência do Espírito, né? Não tem o filioque, né? Então essa diferença maior aí. Ok, então depois tem uns eixos temáticos que a gente pode pesquisar, né? Vou pesquisar mais vezes caso, fiquei mais interessado nessa questão de meditação. Eu gosto muito dessas práticas meditativas, né? Essas disciplinas de meditação, de devoção, então, né? Vou ler mais. Outra dica que eu vou dar hoje, além da Karen Armstrong, é a biografia romanceada, uma literatura, né? Uma literatura biográfica da Taylor Caldwell. Caldwell, que também escreveu sobre São Lucas, né? O médico do corpo e da alma. E ela escreveu, então, O Grande Amigo de Deus, que é sobre São Paulo, né? São Paulo apóstolo e tal, que é uma figura super controversa, super polêmica, né? Olha, essa aqui, ó, dos anos 70, né? E essa aqui é a 23ª edição da Record. É um livrão, né? É um livrão, não sei quanto tempo eu vou gastar para ler. Então tá na leitura aí para as férias, de julho e agosto. E vai falar justamente do Paulo de Tarso, né? Que é Paulo Tarso, o Paulo de Tarso, cidade, né? Paulo ou Saulo ou Shaul, né? Que é em hebraico, né? E aí é o homem responsável por expandir o cristianismo. Porque se não fosse o Paulo, o cristianismo ficaria ali na Palestina, no Oriente no máximo ali, mas não chegaria às cidades da Grécia, né? A Ásia Menor, não chegaria até Roma, né? Então fica essa questão, mas tem algumas diferenças teológicas entre o Pedro, Tiago, né, o pessoal lá de Jerusalém, e o Paulo, né? E fora a questão de que Paulo se converteu tendo visto uma visão de Jesus Cristo, né? Então ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, uma visão, ele caiu do cavalo, literalmente, ficou cego e tal, né? Então tem toda essa história aí. E aí muitos consideram que o cristianismo mesmo é um paulinismo, ou seja, é a visão do Paulo para as pregações de Cristo. Então tem essa controvérsia também. Tanto que tinham várias heresias lá no início do cristianismo, igual, por exemplo, ebionitas, que não liam as cartas de Paulo, não consideravam como, né? Consideravam só Mateus e Marcos, não tinha João ainda, né? João é lá no final do século, né? Então, e aí o Lucas andava com o Paulo, certo? O São Lucas andava com São Paulo, e aí escrevia o Atos dos Apóstolos. Então, esses ebionitas, né, para que Jesus era o Messias, mas era um homem cheio do Espírito, não eram a divindade. Para os ebionitas, eles liam Mateus e Marcos, né? E não conheciam Lucas e nem tinha João ainda. João circulou só no segundo século, e aí as cartas de Paulo que circulavam, eles não consideravam, achavam que o Paulo era um fariseu apóstata, porque Paulo já era mais para os gentios e não considerava a circuncisão, a lei mosaica, né? Então, ou seja, para Paulo você não precisava converter ao judaísmo para ser cristão, né? Tem essa diferença aí. Enquanto que para algumas da igreja de Jerusalém você tinha que ser judeu primeiro e depois você ser cristão. Então essa é a maior diferença.
Enquanto que Paulo pregava para gregos e romanos, então eles não precisavam ser judeu antes, não precisavam circuncidar, seguir a lei de Moisés, a lei de alimentação, né? Então a pessoa já ia direto para o cristianismo, né? Então essa é a diferença. Por isso que fala, ó, Jesus não fundou o cristianismo, né? Então tem essa, a gente leu a história do cristianismo, fala, ó, Jesus não fundou o cristianismo, né? Quem fundou o cristianismo foi o apóstolo Paulo, né? Então são essas dicas. E daí vou depois voltar, né? Eixos temáticos, comentando, por exemplo, o Código da Bíblia, também um livro interessantíssimo, né? A parte 2, que é o estudo da Bíblia, e a separar um tempo para mim voltar à releitura do Evangelho segundo São João, que é um livro difícil, né? A gente está acostumado a ler Mateus e Lucas, né? Mas ler São João, depois ler a carta aos Hebreus e depois o Apocalipse, né? Apocalipse que aí é o livro mais complicado, né? Ok? Então fiquei a dica, né, de leitura, Karen Armstrong e aqui a Taylor Caldwell, né? Esse livro aqui é um mês para ler esse livro, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.